Bora, rosadinhos, etc. e talk? Olá, prazer. Me chamo Vanessa Gomes e sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é um grupo de apoio voltado para quem tem peles sensíveis e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver de uma maneira leve com essa condição de pele. Hoje serei a apresentadora deste podcast. Então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da beleza, da autoestima, da saúde e muito mais. Preparem seus poros, hidratem seus sonhos e vamos desvendar mais do que mistérios. Rótulos. Isso mesmo, gente. A convidada de hoje vai nos ensinar sobre os melhores e piores ativos para a nossa pele. E aí? Bora, rosadinhos, etc. e talk. E a nossa convidada de hoje, gente, é muito especial. Para mim, muito especial, porque, além de tudo, é uma rosadinha e acompanha a gente aqui no Rosácea Grupo. Mas antes de mostrar quem é, deixa eu ler aqui o currículo dela. Ela é química, cosmetóloga, esteticista, especialista em desenvolvimento de cosméticos. Eu estou falando da cientista da beleza, da Juliana. Tudo bem? Tudo bem, pai, e você? Ai, muito feliz de você estar aqui. Quero agradecer o seu carinho e a sua presença. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com você, uma delícia, vai ser muito gostoso, a gente vai bater muito papo, conversar de muita coisa hoje, tenho certeza que vai ser incrível para todos os rosadinhos que estão aqui assistindo a gente, vai ter muito conteúdo legal para vocês, fiquem aqui com a gente. Olha, e prepara, porque esse tema eu tenho muitas perguntas. O que a gente pode usar, o que a gente não pode usar, quais são os ingredientes, quais não são, qual aquele que é o ideal. Então, gente, prepara que vai ser aquele videocast. Tem muita dúvida, né? Acho que todos nós que temos rosácea, assim, a gente em algum momento se depara com muita opção na farmácia, né? O que eu posso usar, o que eu não posso, como é que eu monto minha rotina? Será que eu posso usar, sei lá, produto com fragrância? Então, tem muita dúvida, né? Será que pode usar ácido? Então, a gente vai conversar de muita coisa mesmo. E vai dar pra... Eu vi, assim, tive uma ideia das perguntas que você vai fazer. Meu Deus, acho que vai ter muita coisa. Mas aí, qualquer coisa, se não der tempo, A gente faz já uma te parte convido 2. para uma parte 2. Maravilha. Fechado? Fechado. Antes de começar. Perfeito. Tá gravado, hein? Tá gravado. Tá combinado. Combinado, hein? Ju, primeiro a gente quer saber quem é você. Bora então, bora falar um Vamos, pouco sobre fala mim. um pouco de você. Me conta, você é formada? Como é que você descobriu a química na sua vida? O que veio primeiro? Veio a química? O que veio? Me conta. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, assim, até chegar aqui onde Sim, estamos hoje. sim. Que foi uma trajetória, assim, muito curva, eu sempre digo, né? Não foi uma coisa, assim, super pensada, nunca imaginei que eu fosse postar conteúdo, não era uma coisa, assim, que eu me via fazendo, sabe? As coisas foram acontecendo, assim. Então, eu sempre gostei muito de cosmético, desde muito novinha, assim. Adorava até, tava comentando com uma amiga minha, esses dias, eu adorava aqueles catálogos da Avon, sabe? Adorava, que era, quando a gente era adolescente, né? Assim, era o que mais tinha, fácil. Eu lembro que eu ficava horas e horas naquela revistinha, folheando, procurando produto e tal. E mesmo que eu não tinha muita coisa naquela época pra cuidar, assim, da pele, que ainda era uma pele muito, muito novinha, né? Mas eu adorava pesquisar, ver os produtos tal, comprava algumas coisas quando conseguia. E sempre fui muito curiosa, assim, pra entender como é que os produtos são feitos, né? Eu tinha muito essa curiosidade, assim. E isso foi me levando muito a cada vez mais querer entender dos produtos, querer ler rótulo, querer ler composição. Eu não entendia nada no começo, né? Lia, a gente, o que tem isso aqui? Às vezes, argila, entendi, tem argila aqui, né? Mas não sabia, assim, detalhes dos produtos. E aí, conforme o tempo foi passando, né? Foi chegando perto da hora de escolher que faculdade eu ia fazer e tudo mais, eu me apaixonei muito pela química. Então, nossa, amava, era minha disciplina favorita, assim, no colégio, eu gostava muito. E eu falei, bom, acho que eu tenho que ir pra área da química. Aí eu pensei, nossa, eu adoro cosmético, acho que eu podia trabalhar com isso. Aí ficou isso na minha mente. Aí, quando foi chegando bem na hora de me aplicar mesmo, eu falei, e agora? Química ou farmácia? Veio essa dúvida, né? Eu falei, gente, química, farmácia, as duas coisas dá pra trabalhar com cosmético e tal. E eu cheguei até prestar vestibular pra farmácia, mas acabei depois ficando com a química, porque eu tinha medo de fazer aula de anatomia. Eu achava que eu ia ver as coisas, ficar com aflição, assim. Aquele cheiro, né? Não, eu tinha medo, assim, falava, a gente tem que pegar em cadáver, sei lá, eu tinha medo, eu falei, não vou fazer farmácia, vou fazer química, que aí pronto, eu não preciso dessa parte.
Fiz a faculdade logo no início, eu comecei a trabalhar com ciência. Então, as minhas primeiras experiências assim, de estágio, eu já fui trabalhar com iniciação científica, fui trabalhar no centro de pesquisas com nanotecnologia, que é uma área que é incrível. E aí, assim, mais da metade do tempo desse meu estágio, dessa iniciação científica, eu passava lendo artigo científico. Então, eu fui me habituando muito, sabe? Aí fui aprendendo muito inglês também, porque os artigos, eles são todos em inglês, né? E a partir daí, então, eu falei, nossa, eu amo, né? Amo ler artigo, amo ciência, amo entender, assim, é tão legal ler artigo, você vai aprendendo tanta coisa no meio do caminho. E aí, fui pegando muito essa veia científica. Teve uma pontinha de inspiração da minha irmã também. A minha irmã, ela é biomédica, ela tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ela nem trabalha aqui no Brasil, porque ela acabou se especializando muito, assim e em uma área muito específica, que lá fora é muito forte. E aí eu via ela nessa trajetória científica e me apaixonei, assim, sabe? Me inspirou muito. E aí, depois, quando eu falei, não, agora eu preciso realmente decidir quais serão os próximos passos da minha carreira, né? Cheguei a fazer intercâmbio, morei um ano na Espanha. Estudei lá, foi uma experiência incrível também, mas nessa época eu mais estudei e não tive experiência assim, de trabalho. Depois eu trabalhei, toda a minha carreira ela foi em centro de pesquisa. Então, desde essa primeira experiência com iniciação científica, depois eu trabalhei com termoplásticos, na parte de desenvolvimento e pesquisa também. E depois, a minha experiência, assim, logo que eu saí da faculdade, logo que eu me formei em Química, foi, assim, a experiência que eu realmente tive a certeza de que era isso que eu amava fazer, que foi quando eu fui para Johnson Johnson. E lá eu trabalhei no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos, foi uma experiência incrível, assim, aprendi muito. E falei, gente, é isso, é aqui que eu quero estar. E aí, depois de um tempo, eu acabei saindo de lá, até por questões pessoais, assim, na época eu tive que me mudar de cidade, queria voltar para minha cidade, que eu sou de Campinas, né? E a Johnson fica em São José dos Campos, aí acabei optando por voltar para Campinas por uma série de razões na época, mas eu continuava, fui muito triste, assim, porque na verdade eu queria ficar, mas queria estar em Campinas, né? Fiquei muito dividida na época. Mas foi uma experiência, assim, muito incrível. E aí, depois disso, eu falei, gente, eu preciso me especializar mais, quero aprender mais, quero estudar mais a área da cosmetologia. Eu falei, e agora? Eu faço uma pós, porque eu podia simplesmente fazer a pós, ou eu poderia fazer uma outra graduação. Eu pensei, agora eu podia fazer farmácia, mas eu queria entender de procedimento estético também. Aí eu falei, bom, acho que eu vou fazer estética, porque eu vou ter as aulas de anatomia, que na verdade eu pulei, mas eu precisava dessas aulas, né? Eu sentia falta, na verdade, desse conhecimento de pele para eu ser uma formuladora melhor, né? Para eu trabalhar melhor nessa área. E aí eu falei, bom, agora então eu vou fazer outra faculdade. E aí decidi fazer bacharelado em estética. Só que nessa época eu não estava mais trabalhando nem com cosméticos, eu estava na indústria de alimentos, quando eu tinha voltado para Campinas, tinha saído da Johnson, e aí comecei a trabalhar com alimentos, na área de pesquisa também. Só que as pessoas sabiam que eu gostava muito da área de cosmético, então, sabe, o Skype, Teams, né, do trabalho, da empresa, o pessoal me chamava no Teams, no Skype, para perguntar, será que eu posso usar ácido glicólico na minha rotina? Então eu recebia muita dúvida, assim, as pessoas, será que óleo hidrata a pele? Então, era vários tipos de perguntas assim. E aí eu sempre respondia, e aí as pessoas falavam assim: você devia começar um canal no YouTube, postar conteúdo no Instagram para explicar isso para as pessoas. Aí vinha as pessoas me perguntarem se ácido hialurônico preenche a ruga. Eu falei assim, gente, não preenche, só se você injetar e tudo mais. E as pessoas, não, então, nossa, você tem que falar isso para as pessoas, você tem que começar a criar conteúdo que desmistifique muita coisa, né? Inclusive da área da estética, tem muito mito, né? A gente sabe. E aí, no meio disso tudo, acabou acontecendo que era pra ser um canal no YouTube, o Cientista da Beleza. E a gente até começou a gravar uns vídeos. Fiz várias gravações, depois vi o trabalho que dava editar vídeo. E as gravações ficaram lá, a gente acabou não editando todos os vídeos. Mas, assim. Aí, nesse meio tempo, falei, bom, vou começar a postar conteúdo no Instagram, porque quando as pessoas chegarem no YouTube, elas vão ver que tem um conteúdo já no Instagram. Só que aí o Instagram foi. E o YouTube ficou pra trás. E não tem YouTube ainda? Tem. Ah, Só que só agora tem um vídeo. entendi. Mas em Então breve. então vamos resolver isso, Vamos né? resolver isso. Por favor. Começar a postar mais conteúdo no YouTube é um dos meus objetivos também. Só que tem que agora encaixar aí tudo nessa rotina doida, mas vai dar tudo certo. É porque as pessoas acham que Instagram é fácil, Exato. né? Tipo, é só gravar um videozinho, põe lá. Não é, toma todo o tempo nosso. Então, assim, realmente é complicado. Exato. Aí a gente vai e inventa uma segunda rede social. Aí inventa o Threads. Aí sai inventando, depois... Aí tem o TikTok também. Tem o TikTok. Tu tá no TikTok? TikTok eu tô. Não tô tão ativa ainda quanto no Instagram, mas já tem bastante coisa lá. E vai começar a aumentar mais agora também. Isso aí. Vai com tudo. E, ó, eu vou ficar te cobrando isso aí do YouTube. Eu acho isso muito Me importante. Porque é muita informação. E a gente é carente desses tipos de informação. Pelo menos o que eu vejo é que a gente tem essa carência. Então, eu acho que você pode muito bem vir com tudo aí. Vamos pra cima. Vamos postar conteúdo no YouTube, começar a gravar mais vídeo. E você tem rosácea há quanto tempo?
Eu fui diagnosticada em 2012, já faz um bom tempinho. Bom, não vou, já entreguei um pouco a minha Tá, idade, né? tá, Mas aham. tudo bem. Foi bem na época que eu tava na Espanha, inclusive. E olha só o que eu vou falar, né? Tá, Até, fala. até, até me arrependo Não. muito. Hum. Mas eu descobri a rosácea e, na verdade, a primeira crise de rosácea que eu tive foi porque eu usei muito corticoide. Sem prescrição médica. Olha que Sim. beleza. Mas Eu, isso acontece muito. isso acontece muito, né? Eu É. imagino. E a gente não sabe, então. Começava a perceber que eu tinha, assim, uma certa reaçãozinha, algumas coisas que eu usava, e falava, não, acho que eu tô com uma alergia. Aí pegava lá pomadinha de corticoide. Ia passando. Aí chegou um belo dia que a minha pele foi afinando, né? Foi afinando, foi afinando. Eu tive uma baita de uma crise de rosácea e eu não entendi. A gente não sabe o que é, né? Quando logo você tem essa primeira vez, ainda mais acho que naquela época não. Hoje a gente ainda tem bem mais informação. A internet fala muito sobre rosácea, né? Sim. Eu vejo que vários criadores de conteúdo falam e é muito bom isso, E né? demos um E salto, porque quando eu montei o Rosácea Grupo, ninguém falava. Eu montei por exato. conta disso, inclusive. Maravilhoso. Demos E eu um. tenho certeza que isso influenciou muitas Sim, pessoas sim, graças a Deus. E o foco era positivamente. esse, é. O foco era esse, falar mais. Mas vai, Para continua. trazer conhecimento para as pessoas, né? Sobre o que Sim, é, porque às vezes você começa a ver alguma alteração na sua pele e você às vezes, tá na correria ou demora para conseguir consulta com a dermato, você vai tentando fazer alguma coisa ali, né? E sim. não é certo, gente, não façam isso, tá? Esperem a consulta com a dermato, não usem nada sem prescrição médica, nenhum medicamento sem prescrição médica. Isso é super importante, principalmente assim, corticoides, na verdade nada. O ideal é não usar É, o nada ideal é nada. sem a prescrição do dermato, que é super importante. E aí, foi um grande aprendizado, né, na minha vida, Aham. porque eu nunca esqueci, nunca mais vou usar nenhuma pomada no meu rosto sem a autorização da dermato. E aí, caí lá na dermato, fui na dermato lá na Espanha e tudo mais, e aí passei por vários, na verdade, porque a rosácea ela não é tão fácil, né, de Não. diagnosticar. Então, primeiro, acho que um dos dermatos falou que era acne, porque já tava numa rosácea um pouco mais papulopustular, assim, então tinha várias lesõezinhas, né? E dá uma confusãozinha, às vezes, se é acne, se não é. E aí, acho que foi o terceiro dermato que eu fui e falou, não, é rosácea mesmo. E aí eu lembro que eu fiz vários tratamentos, assim, na época. Foi bem difícil de conseguir controlar, assim. Mas hoje em dia, ela tá muito mais controlada. Mas claro que também, né, conhecimento é tudo, né? A gente consegue aplicar muita coisa, assim, e também tô sempre na dermato, fazendo minhas visitas periódicas, né? Mas ela tá super controlada. Assim, hoje eu consigo até diversificar um pouco mais a rotina. A gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco, tenho certeza. E assim, você acha que a aceitação, ela ajuda? As pessoas falam assim, Vanessa, você é louca, como é que tu aceita a rosácea? Você acha que o aceitar a rosácea ajuda? Ajuda e ajuda muito. Eu acho que a partir do momento que você fala assim, tá bom, eu tenho rosácea, vamos lidar com isso, né? Isso. E aí você começa também a entender o que às vezes assim, eu vou optar por tomar um vinho, mesmo sabendo que eu posso ter uma crise, tudo bem. É uma escolha que eu faço, né? E aí, ok, eu controlo depois. Mas eu acho que você aceitar, entender e entender que tá tudo bem também se você tiver uma crise, né? A gente vai passar por tantas coisas, né? Sim. Tantas vezes a gente vai ter crise de rosácea na nossa vida, então acho que é tentar, assim, levar numa boa e acho que o sentimento de que você entende o que você tá passando, eu sei que é rosácea. Tá tudo bem, não é o fim do mundo, né? Eu acho que isso ajuda muito, assim. Porque às vezes a gente, quando você descobre, você fala, meu Deus, eu vou ter isso pro resto da minha vida, né? Dá um. Dá. Dá tipo um desespero, né? Pô, uma vida inteira com isso, né? Exato, nunca mais eu não vou ter isso, É, né? é. Então, acho que no primeiro momento dá um sentimento assim, meu Deus, né? Como que vai ser? E aí depois quando você fala assim, não, é tranquilo. É só você entender que vai ter momentos que vai estar atacado, vai ter momentos que não vai estar atacado, vai dar tudo certo. E a gente vai controlando e vai cuidando da melhor maneira possível, né? Mas a aceitação ajuda muito, Ajuda muito, muito, muito. né? Vamos entrar um pouquinho nos ativos. Vamos. Já falamos muito de Amo. rosácea, vamos continuar falando, mas eu quero saber sobre os ativos, Jô. Os ativos encontrados nas farmácias, a gente já falou antes de começar, a estar falando sobre a ivermectina, né? Uhum. Podemos levar ele como exemplo, você que sabe. Se você achar outro também, fica à Pode ser. É vontade. que a Não quer ivermectina falar? é medicamento, É. né? Então, os ativos encontrados nas farmácias de manipulação são os mesmos que a gente encontra nas farmácias comuns, vendidos nas farmácias? Depende muito, porque assim, Van, às vezes tem o mercado magistral quando eu falo é farmácia de manipulação, tá? Tá. Esse mercado, ele é um pouco diferente do mercado
industrial, vamos dizer assim, de cosméticos. Uhum. E quando a gente fala de ativos mais manipulados, na verdade, assim, não existe uma distinção. Esse ativo é manipulado, esse ativo é industrializado. Os ativos que são manipulados, eles também são industrializados, né? Na verdade, é um caminho. Eu digo que é um ciclo de vida do ingrediente. Porque às vezes a indústria lança um ativo maravilhoso que ele fica muito conhecido na farmácia de manipulação, né? As pessoas que prescrevem manipulados conhecem muito e tudo mais. Só que demora um tempo até esse ativo ficar mais assim conhecido, ou às vezes para sair mais estudos científicos, dependendo assim, né? Às vezes a indústria que fabrica mesmo cosmético, né? Ela tem muito assim essa necessidade de validação dos ingredientes antes de lançar um produto, porque o caminho de desenvolvimento de um produto cosmético mais tradicional, ele é muito mais longo. Pensa que o manipulado é assim, eu falo, Van, eu vou te prescrever, né? Um produto assim, né? Que tem ácido glicólico. Vamos falar alguns ativos que acho que vai ficar mais fácil. Perfeito. Então, ó, uma fórmula aqui para você que tem ácido hialurônico, ácido mandélico, é, sei lá, niacinamida. Aí a gente escolhe ali 3 ingredientes, por exemplo, ou 5, dependendo da fórmula, pode até ser mais. E aí a farmácia vai pegar esses ativos, a gente vai escolher uma base. Então, escolhe uma base mais sérum, escolhe uma base mais creme. E aí a farmácia vai colocar esses ativos numa base que já vem pronta. Então, assim, você não tem que passar por todo aquele caminho de você desenvolver toda aquela fórmula. Você já pega uma base pronta e coloca os ativos, tá? Então, assim, é uma coisa que você fica mais fácil. Vamos testar esse ingrediente aqui? Você coloca numa base pronta. Testar, tô falando assim, né? Vamos Entendi. usar esse produto, né? Esse ingrediente. Aham. Tá mais fácil. Agora, se você for desenvolver um produto do zero com esse ingrediente, pode ser que você encontre no meio do caminho alguma instabilidade, alguma incompatibilidade. Pode ser que ele não tenha uma validade tão grande e os cosméticos manipulados, eles têm uma validade menor, né? Então, isso ajuda muito a se ter mais, assim, digamos, liberdade, não sei se é essa palavra, mas é mais fácil você incorporar um É ativo uma novo. vantagem, né? A vantagem de manipular. Isso, é mais fácil você incorporar um ativo novo, não é aquele caminho todo demorado, assim, que é aquele ciclo de desenvolvimento de um produto que às vezes passa por meses, num estudo, né? Então você fica mais aberto a colocar ativos novos, digamos assim, né? Não tem que passar por todo aquele período. Então, acontece muito isso. Às vezes um ativo, ele começa muito famoso no mercado de manipulação e ele vai se popularizando depois. A gente começa a ver, olha aqui, tem esse ingrediente, né? Que antes só tinha manipulado, agora tem aqui. Mas sempre foi muito aberto, assim, os cosméticos, os ativos, quando eles são lançados para utilizar na farmácia de manipulação, eles também estão disponíveis para as indústrias lançarem produtos com eles, sabe? Então, assim, você pode achar os dois, depende do momento ali, de quão conhecido ou quão desenvolvido, às vezes, esse ativo já está consolidado, assim mesmo, no mercado. Vou voltar para a rosácea, Vamos tá? voltar para rosácea. Tá. Quais são os ativos eficazes ou ingredientes mais eficazes para quem tem rosácea? Então, depende muito também de que tipo de rosácea, né, a gente está Vamos, falando. vamos primeiro na eritema, telangiectasia. Perfeito. Para Que quem é não sabe, é o vermelhidão e os vasinhos que a gente tem que são visíveis. Isso, é. A rosácea eritemato telangiectase, que ela é uma rosácea que tem muita aquela sensação de queimação, né? Sim, Foi assim, acho que os primeiros sintomas, não sei se foi assim com você também. foi. Logo que eu comecei a sentir que eu tinha rosácea, o que eu sentia? Uma queimação, um calor no rosto, né? Sim. Parecia que esse calor, não sei, em mim eu sentia que parece que ele subia, assim, né? E ele subia, vinha, pá, dava aquele quentão. E parece que, assim, nossa, parece que você tá com vergonha, né? Aquela sensação de quente. E eu também percebia que meus vasos ficavam muito dilatados. Eu sentia até eles saltados, assim, na pele. É uma sensação bem diferente. Não sei se você já teve nesse grau, Tive. assim. Uhum. Fica bem Que é bem desconfortável, né? severa, né, no caso. Exato. Então, quando a gente fala desse tipo de rosácea, aí tem alguns ativos que eles trabalham mais na questão da microcirculação. Então, eles vão trabalhar para regularizar, porque essa pele com rosácea, quando os vasinhos eles estão bem dilatados, é uma hiperatividade, né? Então, tem vários ativos que trabalham nessa questão da microvascularização. Tem um que é muito famoso, inclusive mais no mercado de manipulação, mas ele está vindo para cosméticos industrializados agora também. Já tem, acho que, um produto no mercado lançado com ele, que é o Redless. Não sei se você já ouviu falar. Não, nunca ouvi. O Redless, o nome dele científico é Piperonil glucoside, tá? É um nome meio diferentão aí, mas é o nome que você vai ver no rótulo, lá na composição. Esse ativo, ele trabalha regularizando essa microcirculação e ele também inibe alguns receptores que são mais sensíveis, assim, de quem tem pele com rosácea, tá? Então, quem tem pele com rosácea, muitas vezes reage muito, né, a mudança de temperatura,
sei lá, alimentos, bebida alcoólica. Então, esse ativo ele consegue trabalhar para minimizar a ação desses receptores, para eles não reagirem com tanta facilidade e dar essa reação de flushing, né, de vermelhidão tão rápida. Tem uma outra classe de ativos que eu gosto demais, 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 Van, que são os corticoides-like. Que, lembra que a gente estava Sim, falando sim, dos sim. corticoides, né? Que muitas vezes eles podem ser prescritos pelo dermatologista por um período mais curtinho ali de tempo, mas sempre só pode ser usado, né, com supervisão. E aí, quando a gente fala desses ativos corticoides-like, eles são ativos que eles funcionam de uma maneira parecida com os corticoides, mas eles não têm aqueles efeitos adversos, assim, digamos. E são ativos cosméticos, tá? Não são medicamentos. E aí tem dois ativos. Um é o Rosavin, que eu gosto muito. Ele tem uma ação anti-histamínica, assim, ele trabalha inibindo um pouco a liberação ali da histamina, que é uma substância que o nosso corpo libera quando a gente sente uma agressão, né? Uma resposta inflamatória mesmo. E também ele trabalha muito na questão vascular. Então, ele ajuda bastante a minimizar, assim, essa reação dos vasinhos ficarem mais dilatados, né? Ele ajuda bastante nisso. E o outro ativo, eu esqueci o nome dele, mas ele é maravilhoso. Depois eu posso mandar, a gente escreve aqui na Isso, na legenda, tá? legenda, tá. E niacinamida? Niacinamida, gosto muito, é um ativo maravilhoso. Inclusive, assim, às vezes, para quem tem rosácea, a pele tá muito sensível, pode ser que ela acabe não gostando muito de concentrações mais altas, acima de 5, próximo de 10%, tá? Mas é um ativo muito, muito bom. E, inclusive, muito legal para quem tem rosácea papulopustular, né? Porque ela também tem uma ação ali seborreguladora, além de ter uma ação anti-inflamatória e também uma ação antioxidante, né? Ajuda a gente a se defender um pouquinho desses danos a que a gente está exposto, né? E quem tem rosácea muitas vezes a pele é muito sensível à radiação, à luz visível também. Então é um ativo que eu gosto demais, assim. Se essa pele está em crise, às vezes é melhor evitar uma niacinamida ali a 10%, né? Coloca uma 5, um pouquinho menos concentrada. Às vezes é o ideal. Mas é um ativo maravilhoso também, que eu gosto muito. Aí, em cosméticos industrializados, é mais comum a gente encontrar mais extratos botânicos que são calmantes, né? Camomila, calêndula, chá verde, aloe vera, né? Também aveia coloidal, um ativo muito usado em cosméticos, né? Para acalmar a pele, assim, de quem tem rosácea. O Glycyrrhiza glabra, que é a glabridina, também, não sei se você conhece, é o extrato de alcaçuz. É um ingrediente maravilhoso, ele tem uma ação anti-inflamatória incrível e uma ação despigmentante muito, muito boa também, além de tudo, né? Então é um bônus, você usa um Aham. ativo para acalmar a rosácea, e aí se você tá com alguma manchinha, alguma não uniformidade de tom, assim, de pele, ele ajuda muito a uniformizar esse tom. É um ativo muito, muito, muito legal. Então, assim, a gente tem uma gama muito legal de ativos e espero que esses ativos, né, que eu falei que são mais comuns à manipulação, eles comecem a vir rápido, né? Por favor, né? A centelha asiática é um Centelha ativo? asiática É um ativo é um e ativo é bom pra gente? maravilhoso também. Tava na minha listinha. Quando chega aqui, a gente esquece A as gente coisas, né? esquece, não tem jeito, mas é normal. Normal. Eu tinha feito uma listinha assim, preciso falar de todos esses, mas aí quando chega aqui, você fala assim, nossa, como é que era o nome? E eu sou péssima pra nomes, ainda mais quando é nome comercial. Se eu Aham, lembrar depois eu falo o outro. Mas tá. a centelha, ela é um ativo maravilhoso, né? Ele é conhecido também como Gotu Kola, né? Na Ásia. Um ativo muito famoso lá, principalmente. Nos cosméticos coreanos amam, eles chamam de Cica também, né? Centelha asiática. E tem alguns princípios ativos da centelha que também são isolados muitas vezes para usar em cosmético, que é o madecassóide, eu não sei se você já ouviu falar. Não. Asiaticaçóide, madecassóide são componentes ativos da centelha, como se eu pegasse aquele extrato de centelha, fiz um chazinho da centelha, aí eu pego esse chazinho e falo assim, não, eu vou isolar agora dois ativos dessa centelha. Eu vou pegar aqui o asiaticaçóide e o madecassóide, que são dois componentes assim que têm uma ação anti-inflamatória muito potente. Inclusive, tem alguns produtos muito famosos aí no mercado que tem essas partes isoladas. A centelha é um ativo incrível. Gosto muito. E, Ju, a gente falou dos ativos indicados pra gente, bons pra gente. Agora você pode falar aqueles que não é indicado, não devemos usar. Com certeza. Ácido glicólico, no geral, assim, é um ácido muito potente e para quem tem rosácea, a pele é muito reativa, né? Então a pele com rosácea, ela tem uma característica assim de ser mais
frágil, né? Até a própria barreira cutânea da pele com rosácea, ela é mais frágil. Então, a gente acaba muitas vezes tendo essa pele mais exposta a pequenos estímulos que fazem com que a gente caia numa crise, né? Então, quando a gente pensa assim, no ácido glicólico, por ele ter um peso molecular muito pequenininho, ele é um ácido bem pequenininho. Tudo que é pequenininho entra mais fácil, né? Então, se a gente pensar assim na pele, a pele e as células estão assim, bem juntinhas, a pele é barreira, né? E aí, quando essa barreira está comprometida, essas células vão ficando mais afastadas. Conforme elas se afastam, é mais fácil, né? Entrar micro-organismo, é mais fácil entrar poluente, é mais fácil entrar coisas que não deveriam, né? E quando a gente usa um ácido assim como o glicólico, por exemplo, por ele ser tão pequenininho, ele permeia rápido, né, também, e ele pode ter uma ação mais inflamatória, principalmente dependendo da concentração. Concentração é chave, né, também. É. Não é só exatamente o ativo, mas a concentração também diz muito sobre isso. E o glicólico, então, quando ele tá ali acima de 2, 3%, ele já começa a ter uma característica um pouco mais inflamatória. Então, geralmente não é recomendado para quem tem rosácea ácido glicólico e usar RAS em geral, né, os alfa-hidroxiácidos. Então, ácido lático, mandélico, málico, são ácidos que geralmente não são muito indicados para quem tem rosácea. Os BHAs, que é o ácido salicílico e seus derivados, também muitas vezes não são indicados, porque eles também são ácidos que promovem um pouco de esfoliação ali na pele, eles acabam abrindo um pouquinho mais essa barreira, afastando um pouquinho mais essas células, e aí eles acabam muitas vezes promovendo um pouco de suscetibilidade a uma crise de rosácea. Então não é tão interessante. O que mais que é legal evitar? Aí tem outros ingredientes que não necessariamente são ativos, né? Mas, por exemplo, álcool é muito importante evitar. Álcool, para quem tem rosácea, né? É um ingrediente que é bem, assim, também interfere bastante. Mas rapidinho, antes de tu continuar. Mas assim, esse é um problema, porque a maioria dos produtos tem álcool. E Tem como é que bastante. faz? Hoje a gente vê alguns que não tem, mas assim, a maioria tem. E aí como é que faz? É a concentração também? A gente tem que levar em consideração a concentração? A concentração é super importante, mas também tem uma coisa assim, que eu acho que às vezes é difícil a gente saber qual é o álcool, né? Porque a gente olha no rótulo às vezes e vê cetearyl álcool. Esse cetearyl álcool que a gente vê lá na composição, ele não é esse álcool. Ele não é esse álcool, assim, tipo, o álcool mais próximo do etanol, digamos assim. Ele é um álcool que a gente chama de graxo, que é um álcool, que ele é uma cera, na verdade. Então, apesar de ele estar dentro da classe dos álcoois, ele não tem essa mesma característica que o álcool em si tem. Sabe aquela característica de ser mais, de dar um mordidinho ali na pele, de dar uma sensação de calor ali? Ele não faz isso porque ele é uma cera, na verdade, né? Tudo que a gente chama de graxo, ácido graxo, álcool graxo, são compostos que têm uma cadeia bem grandona. Mas quanto mais carbono, né, eu vou tendo, menos assim, mais lipídico, vamos dizer assim, esse ingrediente ele vai sendo, tá? Tô falando de uma maneira meio Tá. bobinha aqui, mas em resumo é mais ou menos isso, quando a gente pensa em álcool. Então, se ele tem uma cadeia pequenininha, ele acaba sendo o álcool lá, o etanol, né, que a gente está mais familiarizado com. Conforme essa cadeia vai aumentando, ele vai ficando um álcool graxo, então ele vai virando uma cera, né, e aí ele tem outras funções no cosmético, que não necessariamente a função que o álcool normalmente tem, que pode ser um agente conservante, ou ele pode ser um agente para, muitas vezes, fazer o produto secar mais rápido na pele. Então, se você pega assim, às vezes tem um sérum, né, nossa, esse sérum é ótimo, absorve super rápido na pele, né, a gente ouve É o assim, álcool. é o álcool, porque ele evapora. Então, Uhum. você sente que, né, e tudo bem ele evaporar, porque o Mas é o importante, álcool assim, do bem. não, esse é o É álcool. álcool do mal. O álcool do mal. Esse é o álcool que a pele com rosácea pode reagir mais, vamos dizer Tá, assim. vamos assim, gente, tô brincando. Só pra gente entender. Não, eu entendo, pra ficar mais Ficar mais fácil. fácil, Das pessoas entenderem qual que é a diferença entre um e outro, né? Aham. Mas tem essa diferença, assim. Então, às vezes, nem sempre que a gente lê álcool na composição, não precisa se assustar. Acho que é importante entender essa diferença, assim, né? Se for ali um álcool sozinho, aí a gente sabe que realmente é um álcool, né, mais comum ali, que vai ter essa reação que não é tão legal para quem tem rosácea. Mas se for um álcool ceto-estearílico, e agora tá muito mais fácil, porque as composições da Anvisa tá exigindo que os rótulos sejam em português. Isso é maravilhoso. Para quem, assim, às vezes não tá tão acostumado com entender ingrediente, ler rótulo, né? A Anvisa fez isso e eu achei que foi ótimo, porque muitas pessoas agora têm muito mais facilidade. Então, se pega lá o rótulo e fala, ai, pelo menos eu tô entendendo alguma coisa aqui, né? Se eu vejo um extrato de chá verde, eu sei que é um chá verde, né? Aham, Ficou bem aham. mais fácil. Não, e é importante. Fala aí, vamos falar da importância de ler os rótulos. Isso é muito importante. Super, super importante. Assim, principalmente para quem tem uma pele muito reativa, muito sensível, com rosácea, a gente precisa se atentar muito, né?
Então, assim, eu acho que álcool é um ingrediente, mas também tem outros ingredientes que a gente precisa se atentar bastante, né? Por exemplo, fragrância. Fragrância é um ingrediente, assim, que muitas vezes ele causa sensibilização, né? Ele causa ali um gatilhozinho para quem tem rosácea. Então, a gente Uhum. tem que tomar muito cuidado com, principalmente, assim, óleo essencial. Óleo essencial de menta, produtos mais, assim, vou falar mais clean, muitas vezes eles têm muito óleo essencial. E não é que seja um ingrediente ruim, não, tá? Mas para quem tem rosácea, como os óleos essenciais, eles têm muitos componentes aromáticos, né? Se a gente for parar pra pensar, os perfumes, né? A gente adora um perfume. Ah, eu Eu também. amo. E aí você pensa assim, como é que o perfume é feito? Você já parou pra pensar nisso? Por Deus, não. Os Não. perfumes, eles são feitos assim, muitas vezes, se pega vários óleos essenciais, vai se extraindo ali desses óleos essenciais as fragrâncias, porque o óleo essencial é como você pega a planta, você faz um processo de destilação e você extrai os componentes aromáticos dela. Pá, todos saem naquele óleo. Todos assim, pode ser que eu esteja Sim. exagerando um pouquinho, tá? Mas a Aham. grande maioria sai naquele óleo ali. E aí o óleo essencial, ele é muito concentrado. Então, tem muito componente aromático da planta. Então, se eu pego um óleo essencial de lavanda, nossa, sei lá, mais de 90% do que é aromático da lavanda vai estar naquele óleo. Inclusive, tem quem estuda mais aromaterapia, né? A gente sabe que uma gota, é isso mesmo, uma gota de óleo essencial de lavanda, se você aplicar aqui, né, e massagear, assim que nem é recomendado, que eles falam que você tem que usar um óleo vegetal, carreador e tudo mais, né? Aham. Mas uma gota de óleo essencial de lavanda equivale a 70 xícaras de chá em potência. Meu Deus. É muito, É muito muita coisa. concentrado. É muito. Muito. Então, assim, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque como tem muito componente aromático ali, pode ser um gatilho para quem tem rosácea também. É um ingrediente bem complicadinho, assim, né? Tem que se atentar. Mentol também, tudo que gela. Nossa, deu aquela sensação de geladinho. Pele com rosácea detesta isso. É um ingrediente que a gente reage muito. É triste, né? Porque às vezes a É, gente gosta do gosto, porque geladinho, que dá um alívio, né? Às vezes eu sinto assim, um alívio, mas mas ele a pode gente tem que ficar acabar. atentos. Tem que ficar atento, porque às vezes ele pode acabar sendo um gatilhozinho ali pra, opa, dar uma crisezinha. Então, é um ingrediente também que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, um negócio de Conte. rótulo. Eu usava um protetor solar que eu amava. Eu amava esse protetor solar. Eu já tinha lido o rótulo, porque minha dermato na época falou, lê os rótulos, já ficava ali. Então, por mais que o protetor foi indicado por ela, ela releu o rótulo, tá. Entrou aqui, saiu aqui. Eu li, mas entrou aqui, saiu aqui e foi. Deu certo, só eu uso ele. Só que ele mudou a fórmula. Entendeu? Ele mudou a fórmula. Acabou. Eu entrei numa crise de 4 meses. Meu Deus. Ou seja, é importante a gente ler o rótulo mesmo dos produtos que nós estamos acostumados. Não é Uhum, isso? com Eu certeza. tive isso como lição. Porque eu estava ali usando, estava tudo certo, mais de um ano usando. Então, assim, toda vez que eu vou comprar um produto, eu leio o rótulo para ver se mudou a fórmula. Maravilhosa. Porque, por incrível que pareça, na parte visível mesmo que a gente pega ali e vê, não estava escrito nova fórmula. Nossa, Tu e acredita deveria. nisso? Deveria. Eu, Deveria. eu pensei até entrar com o processo, porque tinha que ter ali nova fórmula. Uhum. Mas Não, não isso é tinha. super importante. Tem que comunicar ao consumidor que alguma coisa mudou Tem na que fórmula. comunicar, Porque porque se a pessoa for alérgica a algum componente, por exemplo, ou mesmo se for um ingrediente que às vezes a pessoa sabe que a pele dela reage mais, ela, né, já sabe que ela tem que olhar ali no rótulo o que tá diferente. exatamente, exatamente. E, Ju, existe algum ativo que seja. Porque a gente sabe que a gente tem a pápula eritema telangiectasia, a pápula pustular, temos a rinofima e temos a ocular. A gente vai hoje, agora nessa pergunta, a gente vai focar na eritemo e na pápula pustular, tá? Uhum. Existe um ativo que, tipo assim, é bom para os dois? Existe. O que que é legal, assim, quando a gente pensa na rosácea, vamos pensar assim, que ela é uma doença inflamatória. Se ela é uma doença inflamatória, tudo que for com ação anti-inflamatória vai ser benéfico para os dois subtipos de rosácea, né? E aí a gente não tá falando muito da rinofima e nem Da da ocular. fimatosa, né? Quer Da dizer, fimatosa, e nem da ocular, sim. porque a gente sabe que são questões mais delicadas. O ocular envolve muito Mais o complexo. oftalmo Aham. também, que precisa estar presente, né, nesse tratamento e tudo mais. Mas quando a gente pensa na eritemato e na papulopustular,
se a gente pensar no quesito pele, tem muita inflamação ali acontecendo, né? Tem muita inflamação. E na papulopustular a gente ainda tem uma hiperplasia, né? Que é um aumento das glândulas sebáceas acontecendo. Então, a gente sabe que tudo que tiver ação anti-inflamatória vai ser benéfico para esses dois subtipos de rosácea. Então, se a gente pensar assim, ingredientes como a centelha, que a gente tinha falado antes, a própria niacinamida, ingredientes que têm bastante ação anti-inflamatória, como o glicirrisa glabra, a glabridina. Todos esses ativos, eles são muito benéficos para os dois subtipos, né? Porque eles vão auxiliar muito nessa questão da inflamação mesmo. Aí, quando a gente começa, assim, a entrar mais no detalhe, aqueles ativos que a gente tinha falado antes, o Redless, os corticoides-like, eles são ativos que eles funcionam muito trabalhando nessa questão também vascular. E aí é super importante, né, para a gente ter resultados mais específicos e acalmando, né, e mais gerenciando essa pele no dia a dia, entrar com esse tipo de ativo quando a gente tem, assim, uma rosácea mais eritemato, telangiectásica mesmo, porque a gente sabe que aí a gente está entrando com um ativo específico para algumas variações. Mas até, por exemplo, prebióticos, pós-bióticos também são ativos muito bons para os dois subtipos, tanto para eritematosa quanto para a papulopustular, né? Porque eles ajudam muito na microbiota. E a gente sabe que outra questão que está muito envolvida com a rosácea é a microbiota, né? Sim. Tem a presença do ácaros, do Demodex folliculorum, que ele tem muita interferência ali em toda a questão inflamatória também da rosácea e tudo que ele libera, né? Esse ácaro, ele se alimenta, ele libera algumas coisas que são irritativas para nossa pele. Então, quando a gente cuida dessa nossa microbiota, a gente consegue, assim, fortalecer os micro-organismos que são benéficos, né, que vão ajudar a manter sob controle esses outros micro-organismos. Então, os prebióticos e não vou dizer nem probióticos, porque probiótico, na verdade, no cosmético, a gente sabe que ele não é tão real, tá? Depois a gente pode falar sobre isso. Tá. E os pós-bióticos, que são os fermentados. Prebiótico é tudo que é alimento. Então, eu tô dando uma comidinha para minha bactéria boa, vamos dizer assim. Então, eu pego lá um açúcar mais complexo, que eu sei que só essa bactéria boa vai comer. E ela vai se fortalecer, e aí, quando ela se fortalece, ela enfraquece as que a gente quer enfraquecer mesmo, né? E, de certa forma, né? E aí, quando a gente fala dos pós-bióticos, são ingredientes que eles são fermentados por esses micro-organismos benéficos. Então, eles fazem, por exemplo, como se eu pegasse algum... Tem até um fermentado de aveia, muito legal. Pega uma aveia, coloca um micro-organismo lá para fermentar. Esse produto, né, que resta depois dessa fermentação, a gente pode chamar de pós-biótico. E aí ele vai ter partes, né, digamos assim, de componentes liberados por esse micro-organismo que estava vivo, que a gente sabe que vão fortalecer a nossa microbiota também. Então são ativos muito legais também para quem tem rosácea. Que aula! A gente é uma aula isso, hein? Ju, agora a gente vai pro quadro Cravo e a Rosa. O cravo é tudo aquilo, vou pedir para você pegar as plaquinhas, tá? Vai aparecer 3 imagens aqui. O cravo é tudo aquilo que você não acha legal, não indica, entendeu? E a rosa, ao contrário, tá? Tá. Então vamos lá. Primeira imagem. Vitamina C concentrada. Aí vamos generalizar. Vamos falar de rosácea e vamos falar de pele que não tem uma condição. Uhum. Tá? O Tá. que você acha? Rosa ou cravo? Os dois. Os dois. Eu, assim, amo vitamina C. Eu acho um ativo incrível. E não só acho, como tem muita comprovação científica de eficácia da vitamina C no estímulo à síntese de colágeno. A vitamina C é o único ativo que participa da estabilização do tipo de colágeno mais resistente que a gente tem na pele. Então, ela é um cofator para a síntese do colágeno. Ela é um ativo maravilhoso e, assim, super incrível para a gente atuar tanto na prevenção do envelhecimento, quanto a ação antioxidante dela é incrível. Ela tem muitos benefícios. Só que tem alguns poréns, principalmente quando a gente fala da vitamina C pura. Uhum. A vitamina C pura, Van, é o ácido ascórbico. Então, pensa. Ácido. Se ela é um ácido, a gente precisa que ela esteja num pH muito baixinho. Então, o pH normalmente de um sérum de vitamina C é em torno de 3, 3,5. É um pH baixo. Para quem tem uma pele mais sensível, não necessariamente rosácea. Quem tem rosácea, ainda mais, né? Mas quem já tem uma pele só, assim, que é sensível, mas não tem rosácea também, esse pH é um pouquinho mais irritativo, né? Porque é mais baixo, bem mais baixo do que o pH da nossa pele. Então, acaba que
muita gente fala, ai, não me dou com vitamina C, eu tento usar vitamina C, me dá acne, eu tento usar vitamina C, minha pele reage. E é por isso, né? Não é porque a vitamina C causa a acne ou porque ela tem alguma característica nesse sentido, mas porque a pessoa reage mesmo ao pH mais ácido. Então, ela é maravilhosa, mas infelizmente não é para todo mundo, né? A gente tem os derivados também, claro, tem os derivados que não são vitamina C pura, né? Mas que também são bem estáveis. Mas mesmo assim, tem gente que também não está muito bem com eles, né? Mas é um ativo incrível. Então, cravo e rosa, depende, né? Depende, para algumas pessoas vai ser maravilhoso, para outras nem tanto. Demorei a achar uma. Demorou a achar uma, mas se encontrou. Encontrei, mas Que bom. demorei. Não foi fácil. Mas eu não desisti. Maravilhosa. Porque eu Aposto queria- que é uma derivada. Hã? Aposto que é uma derivada. É uma derivada. Depois eu te falo. Maravilha. Próxima, microagulhamento. Os dois também. Também, os dois. Eu sou muito do depende. Gosto muito das ponderações, sabe? Aham. Porque assim, eu amo microagulhamento. Já fiz, mesmo sendo rosadinha, mas só com a rosácea sob controle. Jamais microagulhar a pele quando a rosácea tá em crise. Uma coisa super importante pra gente pensar. E para as pessoas em geral, tem muitos benefícios, mas tem que aplicar do jeito certo, né? E a gente sabe que tem muitos profissionais aí, não é querendo falar mal de ninguém, pelo amor de Deus, Não, a gente Mas- entende. mas a gente sabe que existem pessoas que fazem de uma forma muito assim, sem cuidado, né? Então, aplica força demais, ou faz aquela coisa que sangra demais. Não precisa sangrar para dar resultado, né? Tem muito esse Eu ia te mito. fazer essa pergunta. Não precisa sangrar para dar resultado. Assim, se sangrar, às vezes é comum. Depende muito da profundidade da agulha também, né? Mas dependendo da profundidade da agulha, às vezes sai um pouquinho, né? De sangue, assim tal. Mas não precisa. Tem gente que se vê, o pessoal posta, assim, filma, né? Coloca nas redes sociais aquela coisa assim, escorrendo, jorrando sangue, falando, isso aí, é isso assim mesmo. Quanto Agora mais- que vai ficar bom. Agora que vai dar resultado. E na verdade, não, né? Acho que pensa assim, uma pele que é mais sensível, né? Ou mesmo, não necessariamente uma pele mais sensível, uma pele que tem melasma. Se você fizer lá um negócio muito forte, esse melasma vai hiperpigmentar ainda mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É maravilhoso quando feito certinho e para indicação pessoas certa. e com pessoas que entendam. Exatamente. Com a técnica certa. Certo. Próxima. Tchau, 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 tchau. Suspense pra Vou próxima. até virar aqui a Já vai, ó. plaquinha, Já viu que é suspense. pra Tá também não demorando. ó. deixar. Máscara misturinha de hipoglós com Bepantol. Eu imaginei. Cravo! Ah, porque como é que fala? Dica de pitangui, não sei o quê. Hã? É verdade. Não, e Conta. tem mais aí. Tá faltando ingrediente aí que o pessoal fala pra pôr nessa receita. Então já fala aí. A gente não... Já é cravo. Que já é cravo assim. Aham. Mas o pessoal também fala pra colocar uma vitamina A, que é uma vitamina A de cavalo, né? Aham. Então, faz essa misturinha, aplica ali na pele e tudo mais. Gente, a gente tem tanto cosmético incrível, sabe? Especificamente formulado, pensando agora em pele do rosto, tá? Tá. Especificamente formulado para pele do rosto. Bepantol é bom, tem vários ingredientes muito bons na fórmula do Bepantol, né? Tanto que a própria Bepantol expandiu muito a linha. Sim. A gente tem vários produtos agora, Bepantol, tem limpeza delicada, tem gel de limpeza e tal, ó. Tô falando aqui, hein? Da marca, hein? E aí tem vários ingredientes muito bons ali, o Dexpantenol, né? E a gente tem muito produto facial desenvolvido com esses ingredientes, mas com o cuidado de pensar ali para diferentes necessidades de pele, porque às vezes a pele é uma pele mais oleosa. Aí você vai fazer uma misturinha de hipoglós com Bepantol, aplicar nessa pele, pode ser oclusivo demais, pode favorecer o surgimento de acne nessa pele. Então, assim, para quem tem uma pele muito seca, pode funcionar? Até pode, né? Tem gente que tem pele tão seca, mas tão seca, que às vezes pega aquele hidratante potão corporal, né? Para Aham. passar no rosto. Porque realmente, às vezes, o hidratante facial não dá conta. Então, isso acaba acontecendo. E aí, tudo bem, nesses casos, essa pessoa já tá acostumada, né? Mas acho que não dá pra gente falar assim, todo mundo deveria estar fazendo, sabe? Sim. Que eu percebo, assim, que tem sido difundido muito assim, né? Não, todo mundo deveria fazer a misturinha do pitangui. Coitado, nem sabemos essa misturinha do pitangui é mesmo. E aí, mistura hipoglós com Bepantol com vitamina A de cavalo. Eu falo assim, gente, a vitamina A de cavalo vai fazer o quê na nossa pele? Faz alguma coisa? Não. Nada? A pele não consegue, entre aspas, absorver, né? Tá vendo, gente? Não faz sentido. Assim, até o hipoglós com Bepantol ainda dá pra falar assim, bom, pelo menos hidratar vai. Hidrata. Isso vai com certeza. Mas, por que não usar um hidratante específico, né? Uhum. E na sua opinião, qual é a estrutura básica
de uma rotina de skincare? 3 passos essenciais de uma rotina: limpeza, hidratação, fotoproteção. Sim. O essencial, Van, assim, eu até falo, às vezes a gente fala assim, nossa, rotina coreana de 10 passos. Ai, rotina Pré-lavagem, pós-lavagem, não tem isso? é Dupla dupla lavagem. Limpeza, Isso aí, dupla. cleansing oil. Tem o pré-poo também do Tem cabelo. pré-poo no cabelo. É isso mesmo. Mas aí tem o cleansing oil, aí depois o gel de limpeza, aí depois o tônico, aí depois o produto de óleos, aí depois o hidratante facial, o sérum. Assim, a gente vai ficando até confuso, né? Então, assim, não que seja ruim, tá? Eu Sim. mesma adoro uma rotina complexa. Mas a gente tem que começar do básico. Não adianta a gente querer comprar 20 produtos e falar, vou montar uma rotina agora, agora eu vou fazer a rotina das coreanas, agora. E aí já começa a comprar 20 produtos. E fala assim, agora, será que eu passo esse primeiro, esse? Será que eu misturo esse com aquele? A pessoa não sabe nem por onde começar, né? Porque às vezes a gente fica muito bombardeado mesmo, né? Ah, muita gente falando de skincare, muito produto, é muita coisa. A gente vai na farmácia e fala, é bom, é bom, é bom, eu vou comprar todos. É. Aí chega em casa e fala assim, mas e agora? Como é que eu O que eu uso? faço agora com isso tudo? Exato. Então é muito legal a gente pensar no que é essencial. Peraí, rapidinho, você recebe essas perguntas no direct? Recebo. Eu comprei tantos produtos. E o agora, que eu como é mais que eu faço? recebo. Eu também. Eu também. E Me agora, o que eu ajuda, o faço? que eu Falei, faço? gente. Recebo muitas perguntas assim. E assim, às vezes quando eu falo, vou ajudar, vou responder. Às vezes eu respondo, falo, olha, mas isso aqui você tem que entender sua pele melhor pra gente poder entender. Porque às vezes a pessoa vem com uma pergunta muito específica e fala assim, olha, eu não sei como que é a sua pele. A gente Não, precisa e quando eu entender. falo assim, olha, eu acho que você gastou dinheiro à toa, não precisava comprar isso tudo. Como é que fala isso? Eu fico tão sem graça quando é pra falar isso. Exato. Às vezes tem também. Às vezes fala, olha, guarda então. Né, guarda, deixa guardadinho, guarda num lugar fresquinho, escurinho, pra não oxidar o ativo nem nada. Mais tarde você volta e coloca ele, né? Porque agora já tem muita coisa na sua rotina, não dá pra misturar isso tudo aí, não. Não É uma dá. pele só. Mas assim, a estrutura básica da rotina é mesmo limpeza, hidratação, fotoproteção. Fazendo isso, já estamos muito bem encaminhados. Agora, essa pergunta vai para quem tem rosácea. Vamos primeiro para quem tem rosácea e pele sensível, dermatite, alguma condição de pele, tá? Uhum. Qual é o erro mais comum que você considera numa rotina de skincare? Primeiro, para as pessoas que têm condições de pele, seja ela todas. Tá. Olha, o erro mais comum de quem tem, assim, pele sensível, dermatite, alguma Alguma questão condição de acontecendo pele. assim na pele, é fazer esfoliação de grânulos, tá? Fazer esfoliação com aquele esfoliante físico, porque esse é um erro, assim, que é muito comum a gente ver. Tem muito produto no mercado com essa proposta, muito esfoliante, né, de grânulos, tal. E eles têm suas indicações, de fato, mas para quem tem essa pele mais, assim, essa barreira mais comprometida, né? Quem tem dermatite, quem tem rosácea, pele sensível, todas essas questões, essas alterações de pele, elas estão, e doenças, né? Elas estão ligadas aí muito a esse enfraquecimento da barreira cutânea, né? Que é aquilo que eu falei pra você, as células, elas fazem a pele é barreira, né? Foi feita para nos proteger, né? Meio interno, meio externo. E se a gente acaba querendo, né, esfoliar, agredir muito essa barreira, tal, essa... Mas assim, depende muito do tipo de esfoliante, da força, sabe? Fica muito dependente também da forma como a pessoa usa isso na rotina, porque tem pessoa que faz assim, né? Tem pessoa que faz assim. Né? E aí, dependendo da força que você usa nessa aplicação, pode ser ainda bem mais agressivo. Então, mas como tem toda essa questão de abrasão que o esfoliante causa, esse é um erro que, assim, não deveria ser cometido, né? A gente não deve fazer esse tipo de esfoliação em peles com essas características. Mas além disso, assim, o que tem também? As pessoas fazem muito ácido, misturar muito ácido na rotina. Então, um dia eu vou usar o glicólico, no outro dia eu vou usar mandélico, no outro dia eu vou usar retinol, sei lá. Nem vou dizer retinol, porque às vezes, né, a pessoa tem uma pele mais sensível e fala, não vou usar retinol. Mas às vezes ela vai misturando alguns ácidos ali, achando que se ela usar 1, 2 vezes na semana só não vai ter problema. E essa pele acaba ficando toda descamando e fica sensibilizada e fica, né, às vezes ataca uma crise. Então também não é legal. Né? E um erro muito comum também, que as pessoas fazem muito, não reaplicar protetor solar. É necessário. Super necessário. Principalmente quem tem rosácea, pele mais sensível, porque essa pele ela é muito sensível à radiação também. E a radiação, ela causa um processo inflamatório também na pele, né? Por isso que a gente fica vermelho quando a gente toma sol. Mesmo que seja um nível menorzinho, né? Então a gente tem que se proteger muito. A gente que tem rosácea tem que estar assim, sol, vamos reaplicar. E de quanto tempo? Você indica? A cada 3 horas, mais ou menos, se a gente tá num lugar mais fechado, tá? E se a gente tá na praia, essas coisas é recomendado a cada 2 horas. E se suar, se molhar, tem que reaplicar logo em seguida. Porque o protetor, mas ele é resistente à água. Mas
não dá. Ele vai sair, uma boa quantidade dele vai sair no suor. Mesmo os que falam que são resistentes, se a gente fizer um testinho assim, der uma borrifadinha, né, de água assim no rosto, vai ver que às vezes vai escorrer até vai ficar uma marquinha branca assim, né, na Sim, pele. sim. Então, o recomendado é sempre reaplicar a cada 2 ou 3 horas, tá? Dependendo da situação, assim. E se molhar e suar, na hora. Na hora. E o erro mais comum de quem não tem condições de pele? De quem não tem condições de pele, eu acho que é não hidratar corretamente. Mas também poderia ser um erro de quem tem pele sensível rosácea, que às vezes a Sim. pele é mais oleosa, né? É que Aham. geralmente quem tem rosácea parece que sente mais a necessidade de hidratação um pouco na pele, né? Porque como a pele fica sensível, fala, preciso hidratar, não sei. Eu, pelo menos, quando eu me vi, né, com rosácea, eu falei, nossa, eu preciso hidratar. Eu tinha mais essa Aham. consciência. Mas geralmente quem tem mais, sei lá, principalmente quem tem pele oleosa, né? Ai, não vou hidratar, porque minha pele é muito oleosa. Isso, isso. E óleo e água E é são um coisas mito, né? diferentes, né? Aham, Se a gente aham. parar pra pensar, a pele pode ser oleosa e estar extremamente desidratada. Olha, não é fácil, né? Não é fácil. É muita informação, né? É muita Mas a gente faz informação, as mas a coisas. gente vai devagarinho, a gente vai entendendo. E eu gostei muito de você ter falado de não hidratar a pele oleosa. As pessoas acham que não tem necessidade, né? E precisa. Muito. E as peles secas, você acha que tem que hidratar mais? Você acha que, tipo, tenho pele seca, só de dia e de noite é o suficiente? Ou você acha que a gente pode hidratar várias vezes ao dia? É que se você for hidratar várias vezes ao dia, às vezes você vai ter que remover alguns produtos, né? Você até pode aplicar um hidratante por cima, mas aí você vai ter que reaplicar o protetor também. Se tá de maquiagem, aí fica mais difícil ainda, Mais né? difícil. Então, é legal assim, hidratar pelo menos 2 vezes ao dia. E o que vai mudar não é nem a frequência de aplicação mesmo, sabe? Do hidratante, mas é a potência desse hidratante, digamos assim. Não sei nem se é exatamente a potência, vamos reformular o que eu disse. Tá. Seria mais uma questão assim de fórmula mesmo. Então, para uma pele mais oleosa, eu tenho uma fórmula de um produto que ela tem mais ingredientes aquosos não é aquosos, ingredientes que retêm água na pele, vamos dizer assim, né? Ingredientes umectantes, ingredientes que vão ajudar essa pele a se manter, segurar essa água na pele, digamos. Quando a gente fala de uma pele mais seca, essa pele ela tem deficiência de lipídio, deficiência de sebo mesmo. É uma pele que produz menos sebo naturalmente. Então a gente precisa entregar mais sebo. Então é isso que vai diferenciar aí uma composição, né? Uma fórmula de um produto que vai para uma pele mais oleosa, um hidratante, e um hidratante que vai para uma pele mais seca. Geralmente são fórmulas mais cremosas, mais densas, mais lipídicas mesmo, com mais óleo, né? Com mais silicones, com mais ingredientes ali para fornecer uma hidratação mais. Geralmente é mais manteiga mesmo, né? Uma fórmula mais amanteigada, aquela que você pega e você sente assim, né? Uma nutrição intensa, e são produtos mais oclusivos, que essa pele mais seca ela vai precisar disso. Agora, a pele oleosa, ela precisa de um hidratante que tenha menos lipídio e mais ingredientes umectantes, mais ingredientes que vão atrair e reter água nessa pele. Então, fica mais nessa diferenciação mesmo. E vamos falar um pouquinho sobre os anti-aging. Vamos falar de anti-aging. Como unir os produtos anti-aging e os produtos para acalmar a pele sensível? É Quais um, seriam esses ativos? é um desafio mesmo, assim, principalmente porque um dos melhores anti-aging que a gente tem é o retinol. Sim. Ele é maravilhoso, ele é tudo nessa vida. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não adianta ele ser maravilhoso e isso custar. Peraí, rapidinho. Dúvida. Uma dúvida que eu recebo bastante. Retinol, ácido retinóico, mesma coisa? Não, são coisas Tá, diferentes. depois explica pra gente sobre isso. Explico. Tá, então vamos lá. Depois da Depois da pergunta. Você me depois lembra? Tá, te lembro. Pode deixar. Que eu vou, Não, pode eu vou deixar. viajando. Então, a gente tá falando de ingredientes anti-aging. Anti-aging Como é que a gente concilia com para a acalmar, rosácea? para acalmar a pele sensível. Para acalmar a pele sensível. A gente pode focar em ativos que já tenham uma capacidade mais calmante. Por exemplo, resveratrol. Muita gente não sabe, mas o resveratrol é um ativo que estimula a síntese de colágeno, ao mesmo tempo em que ele tem uma ação muito calmante para a pele. Ele é incrível, tá? É um dos meus ativos que eu mais gosto, assim, no skincare. Niacinamida. Agora tem vindo mais produtos com niacinamida, tem concentrações maiores. Acho que recentemente a Adicus lançou uma niacinamida 20%. E esses produtos, assim, com niacinamida, eles também têm uma ação bem legal na prevenção do envelhecimento. Então dá pra gente pensar muito. E quando a gente fala de skincare, a gente fala muito mais de prevenção. É claro, prevenção assim, tá? Até nem gosto muito desse termo, e também não gosto muito do termo anti-age, mas eu sei que é o que mais fácil as pessoas entenderem, né? Sim, Porque fica mais fácil. porque na verdade a gente sabe que não é impossível a gente
né, não vamos envelhecer. Anti-age, não existe Não anti-aging, existe, né? é. A gente vai envelhecer, a gente sabe disso, né? Desde o começo, assim, né? Uma das primeiras coisas que a gente tem que saber, né? A gente olha, é só olhar, né? As pessoas mais velhas da nossa família, a gente vai vendo, todo mundo vai passar por isso, né? Que bom. Que Se bom, a gente é. passar por isso é porque a gente teve a chance de De viver mais. viver, né? Mas é uma coisa que a gente não tem como fugir, né? Mas a gente consegue sim envelhecer com melhor qualidade de pele. Eu gosto muito de falar isso, né? Porque as pessoas, elas às vezes têm a ilusão de, eu vou ser jovem pra sempre se eu fizer É. skincare. Ninguém vai ser jovem pra sempre, né? Mas a gente vai conseguir envelhecer com a melhor qualidade de pele que a gente puder. E ponto. É sobre isso, né? Muito mais do que sobre a gente querer ser jovem pra sempre. Enfim, já falei que eu viajo, né? Olha, eu Então vai, viajando aqui. pode viajar, que a gente tá amando. Então, e quando a gente fala de peles sensíveis, a gente tem essas alternativas. Então, para a gente não precisar usar um ativo mais agressivo, que acelere muito a renovação celular, que é uma característica importante. O que não quer dizer que essa pele não pode ser esfoliada. A gente vai falar isso daqui a pouco, Tá. eu acho. Eu lembro que tinha uma perguntinha aí para a gente falar sobre isso. Então, assim, o que a gente pode usar? Além desses ativos que têm essa capacidade de estímulo de colágeno e que tem uma ação mais calmante na pele, a gente também pode pensar em ativos que são mais hidratantes também, porque a hidratação ela é muito importante, tanto para recuperar a barreira de quem tem rosácea, quanto para a gente, assim, percebe, se uma pele ela tá mais desidratada, ela acaba ficando com as linhas mais marcadas, a gente percebe, ela fica menos elástica, né? Então, a hidratação ela é um aspecto muito importante também para a gente cuidar bem dessa pele, né? E quando a gente fala em prevenção, a gente fala assim, ativos que vão ajudar a gente a nos defender mais de poluição, de radicais livres, né? E aí não precisa, como a gente falou, ficar lá na vitamina C, né? Tem vários ativos que fazem isso muito bem. Agora tem vários peptídeos também. E os peptídeos têm peptídeos que também têm ação calmante e de estímulo à síntese de colágeno. Então a gente consegue assim, ou a gente une também ativos que tenham ação mais calmante com ativos que são mais indicados ali para um estímulo de colágeno ou para uma ação mais antioxidante. O próprio retinol tem vários derivados hoje em dia, né? Uhum. Não sei se você conhece eles. Não, fala pra gente. Vou falar tudo, ó. Tá, A gente fala tudo. Fala tudo. A gente tem o retinol puro, que é o retinol que é o altrans-retinol, que é o retinol aí, todo mundo fala, retinol. Sem dispensa apresentações. Uhum. A gente tem o palmitato de retinol, que é um derivado do retinol, que ele também tem uma ação anti-aging muito legal. E, inclusive, o que eu gosto dos retinóides em geral? Eles têm uma ação muito única, assim, porque eles, além de eles estimularem bastante a síntese de colágeno, trabalharem lá nos fibroblastos, né, que são as células lá da nossa derme que fabricam o colágeno, eles também têm uma ação de inibir algumas enzimas, que essas enzimas degradam o colágeno. Então, e tem uma coisa, Van, muito chocante. Ai, meu Deus. Ai, até bati no microfone aqui. Tenho pra contar pra vocês uma coisa muito chocante. Gente, muito chocante. Vai, Muito solta. chocante. Quanto mais a gente perde colágeno, menos capacidade de produzir colágeno nossa pele tem. Então, assim, a nossa célula, o fibroblasto, vou falar um pouquinho mais técnico, tá? Mas eu adoro. A nossa célula que fica lá na derme, né, o fibroblasto, que é quem produz colágeno. Quando a nossa pele tem mais colágeno, esse fibroblasto, ele tá assim, esticadinho. Conforme esse colágeno vai degradando, o fibroblasto vai ficando menos esticadinho. E aí, por ele ir ficando menos esticadinho, assim, ele vai perdendo um pouco dessa capacidade dele de produzir tanto colágeno. Então, às vezes a gente fala assim, vou investir num procedimento, vou investir num ultrassom micro, macro focado, ultraformer, no bioestimulador. Maravilhoso, amo. Acho que a gente tem que fazer mesmo, se a gente gosta, tem que fazer mesmo. Mas pensa assim, vamos prevenir também, vamos cuidar dessa pele para defendê-la de todo esse estresse oxidativo que a gente está exposto, porque se a gente não fizer isso, quando a gente for lá trabalhar no bioestimulador, a gente vai precisar de 3 vezes mais bioestimulador para estimular aquele colágeno. Então, se a gente for cuidando, aquele cuidado que a gente faz todo dia, né, usar um antioxidante, que não precisa ser a vitamina C, né, usar um bom protetor solar, isso é super importante e são cuidados que a gente vai ter que fazer sempre para lá na frente a gente conseguir que a nossa célula esteja mais íntegra para produzir aquele colágeno. Gente, e olha, eu vejo você falar isso, e assim, não só você, como várias pessoas. Você acredita que eu comecei a cuidar da minha pele com 40 anos? Eu vou ter que usar porque, assim, na minha época, assim, pelo menos eu, né, na minha geração, eu e minhas amigas, a gente não se preocupava em cuidar da pele. A gente não tinha essas informações. Entendeu? Era o básico do básico, o hidratante. Mas hoje é muito mais difundido, Muito né? melhor. A gente tem muito conhecimento, muita informação.
que nem eu falei pra você, em 2012, lá, quando eu fui diagnosticada com rosácea, eu limpava e passava um protetor solar. Minha rotina era isso. Era isso, meu, nem isso. Nem, não, limpar sim. Mas protetor solar, pra Não quê? usava. Pra Não. quê? Eu acho que eu tive essa disciplina do protetor solar, sabe por quê? Eu tive acne desde muito sempre. Aham. Então, desde muito novinha, assim, lá com meus 15 anos. Tem gente que até começa a ter antes, né? Mas a partir dos 15, eu tinha aquele negócio do Avon, né? Que eu falei pra você, da Aham, revistinha aham. que eu adorava. Então, eu tava sempre lendo um monte de coisa. Mas eu acho que o fato de ter tido muita acne muito cedo me fez ter muita disciplina. Porque eu ia sempre na dermato e ela sempre falava protetor solar, protetor solar. E isso entrou na minha mente, sabe? Então, eu acabei criando esse hábito muito cedo. Mas se não fosse isso, provavelmente eu teria ficado sem usar protetor até muito, muito mais tempo, né? Mas é uma coisa assim que quando a gente começa a ter necessidade, você cria disciplina, né? Cria, e é um vício, né? É um vício. Agora, fala se você consegue sair Não de casa. consigo. Não consigo. Não dá, não dá. Tem que usar. Tem que usar. Tem que usar. E não é por conta da rosácea, não. Acho que é porque já virou rotina ali, hábito, né? É isso. Agora eu vou falar uma polêmica aqui. Vamos criar uma polêmica. Falar não, gente, desculpa. Vamos criar uma polêmica. Vamos. Vou voltar na esfoliação. A gente já falou sobre a esfoliação. Vou falar Falamos novamente. um pouquinho, vamos falar mais. Mas vamos falar aqui para criar polêmica mesmo. Quem tem pele sensível, com condições de peles todas, não só rosácea, pode esfoliar? Pode, mas tem um jeitinho certo de fazer isso. Tá. Não é a gente pegar o esfoliante de grânulos e fazer aquela esfoliação, né, aquela abrasão toda na pele. A gente tem que fazer assim de uma maneira bem mais gentil. Qual é essa maneira bem mais gentil? A gente pode usar ácido? Pode, mas tem que ser um ácido assim específico, né, para uma pele mais sensível. Que ácido seria esse? Como eu falei, a gente não pode ir muito com AHA nem com BHA muitas vezes, mas tem os PHAs. Conhece os PHAs? Não, fala pra gente. Aliás, conhece o AHA, BHA e PHA? Não, fala tudo pra Vamos gente, falar explica tudo. tudo. É bom que tá assistindo aprende também. Maravilha. Ó, os AHAs, eles são os alfa-hidroxiácidos, é uma sigla, né? AHA. Então, os alfa-hidroxiácidos, eles são ácidos normalmente que vêm de frutas, da cana-de-açúcar, o ácido glicólico vem da cana-de-açúcar, né? E aí, eles são ácidos que eles têm uma capacidade esfoliativa um pouco mais intensa. Os BHAs, eles são o ácido salicílico e seus derivados, tá? Então, é aqueles ácidos mais indicados para uma pele mais oleosa, que eles são solúveis em óleo. E os PHAs são os polihidroxiácidos, que são os ácidos que eu falei que são os mais indicados para quem tem pele sensível e rosácea, que é a gluconolactona, o ácido maltobiônico, o ácido lactobiônico, são todos ácidos muito bons e podem ser usados para uma esfoliação, assim, semanal, de quem tem uma pele com rosácea, uma pele mais sensível, tá? E aí, nem vou falar muito de concentração, porque esses ácidos, eles são muito bem tolerados, até mesmo na concentração máxima pela Anvisa, né, que é permitido pela Anvisa, que é 10%, tá? Por que esses ácidos são tão bem tolerados? Porque eles são ácidos grandões, é uma molécula bem grande, então ela é uma molécula que vai retendo bastante água, então eles são muito hidratantes. Além de promover uma esfoliação suave, eles hidratam muito a pele. Tá? Então, eles são incríveis, assim, para quem tem rosácea, é uma opção muito boa. E, além disso, também tem as enzimas, tá? Papaína, bromelaína, enzima do mamão-papaya, do abacaxi. São enzimas muito legais também para conseguir fazer uma esfoliação bem suave, para a gente não ter essa pele reagindo ao processo de esfoliação. Mas é muito legal e é muito importante também a gente esfoliar essa pele para a gente conseguir ter uma melhor penetração desses ativos na pele. É importante a gente também saber que não adianta só passar produto, gente. Tem que fazer uma limpeza de pele. Aí ela já falou que a gente já pode fazer uma esfoliação, óbvio, né? Com todos os cuidados que ela relatou aqui pra gente. Porque, de repente, também, se a gente só passar os produtos e sem ter, né, uma limpeza de pele, ou de repente uma esfoliação, não vai resolver. Às vezes é até a diferença de uma pessoa que fala assim, nossa, eu usei esse produto. Não sei se você já viu isso. Fala. Alguém já falou pra você assim, Van, nossa, eu usei esse produto, foi maravilhoso. Você falou de algum produto lá no Instagram, Tá. por exemplo. Aham. Aí outra pessoa foi lá e falou assim, ai, Van, eu usei e foi péssimo. Não senti resultado nenhum. Já aconteceu, já. Às vezes é isso, a diferença é essa. Essa pessoa que falou, eu usei, foi maravilhoso, ela já tinha esse hábito, ela já fazia o skincare com mais, porque skincare é constância, né? Aham. Cuidado com a pele é constância, então é aquela coisa que a gente faz repetidamente todo dia. E aí essa pessoa que teve resultado, muitas vezes ela faz uma esfoliação semanal, essa pele estava bem preparada para receber o ingrediente. Aí vem uma pessoa que não tem muito esse hábito, começou agora, né, não passou ali nem faz, às vezes, a rotina certinho todo dia, mas fala, não tive aquele resultado, né? Então, isso pode acontecer. Às vezes, não é nem questão da disciplina, às vezes a pessoa faz direitinho, mas o fato de a pele estar mais ou menos preparada para receber o ativo. Entendi. Perfeito.
Agora vamos falar rapidinho sobre. Existem produtos nas farmácias que são os produtos baratos, mais acessíveis, e tem aqueles luxuosos, né? Existe essa, já primo rico, primo pobre, não tem essa? Me fala sobre isso, o que que você acha? Os baratinhos, os primos pobres, podem também ter uma boa entrega, assim, tão quanto um luxo? Depende. Assim, é mais difícil, tá? Porque assim, se a gente parar pra pensar, um cosmético ele não é só, um produto ele não é só o ativo, né? O que que é uma questão muito importante quando a gente fala de um produto? O veículo dele é super importante porque é quem vai entregar esses ativos. Pensa que eu tenho assim, lembra que a gente estava falando mais cedo, né? Tem a base tem a base da fórmula, né? E tem os ativos. Então, essa base da fórmula, ela precisa ser bem construída, que é o veículo que a gente chama, para ele entregar esses ativos. Eu posso ter os melhores ativos. Se esse veículo ele não conseguir entregar esses ativos na profundidade certa da minha pele, da maneira certa, eu posso não ter o resultado, né? Então, depende muito, assim, realmente caso a caso. Tem produtos que tentam realmente fazer essa cópia de uma fórmula, é uma composição mais simples. Às vezes consegue sim. Às vezes consegue realmente, olha, isso aqui é bem tal qual, né? Bem depara, né? Tem aqui um sérum aquoso, que tem um pouquinho de álcool, tem alguns ácidos. Esse cara aqui foi lá e copiou e deu tudo certo, né? Mas às vezes, quando é uma fórmula mais complexa, e aí, assim, vitamina C é um exemplo clássico, né? A gente tem algumas vitaminas C muito caras e que são, assim, maravilhosas, de fato. E a gente tem outras vitaminas C bem mais baratas. Não que elas sejam ruins, mas a gente vai ter exatamente o mesmo efeito. A entrega não é a mesma, né? Não é a mesma, até porque tem uma questão de estabilidade, né? Vitamina Entendi. C oxida muito fácil. Então é Sim. difícil formular um produto com vitamina C que realmente fique ali a vitamina C estabilizada. Estabilizada. Agora a gente vai pro quadro Pergunta dos Rosadinhos, Jô. Adoro. Olha, eu botei uma caixinha de perguntas nos stories e peguei ali 2, escolhi para você responder, tá? Maravilha. Vamos lá, Vamos primeira. Se só pudéssemos escolher um ativo para usar na rotina de skincare, qual seria ele? Bianca Gonçalves. Atenção. Meu Deus. Escolher um ativo. Um só. Só um. Sem pensar, porque se tu pensar, vai dar ruim. Se Vai. pensar, vou falar 3, né? Exatamente. Ainda Sem mais eu que pensar. vou viajando, né? Ai, se pudesse escolher só um, niacinamida. Eu também. Olha, eu não entendo só química, mas eu também. Acho que eu escolheria niacinamida. Porque é um ativo incrível, né? Assim, na verdade, ficou muito é o que eu falei, ficou muito dividida. Não, eu sei, assim, porque é um só mesmo. Pode escolher só um. Mas eu fico ali entre o retinol e niacinamida. Mas vamos falar niacinamida? Niacinamida. Porque ela é um ativo muito versátil e ela vai com todo mundo, né? Ela se dá bem em todos os tipos de pele. Pele oleosa, seca, sensível, com rosácea. Todas as peles vão ter muito benefícios da niacinamida, não só pela ação seborreguladora, ação antioxidante, ação calmante que ela tem, ação despigmentante, que ela é um ótimo despigmentante também. Então, ela é tudo. É tudo, é vida. É vida. Eu falo, eu queria nadar numa piscina de niacinamida, assim, eu mergulhar. queria isso. Não eu é? queria. Vamos realizar esse sonho. Vamos. Vamos. A gente faz aqui. A gente Vamos monta fazer aqui. juntas, hein? Juntas, hein? A gente dá um mergulhão. Isso. Próxima. Qual sabonete facial mais adequado para quem tem rosácea? Vamos falar de ativo, tá? Kelly Araújo. Excelente pergunta. Essa é uma dúvida muito comum, assim. E realmente é muito difícil, né? Como é que a gente escolhe um sabonete? Tem tanta opção no mercado, né? Como é que a gente chega e escolhe? Então, a gente sempre tem que procurar por produtos que tenham uma composição mais gentil. Porque, assim, tem ingredientes na fórmula de todos os limpadores que são os tensoativos. Quem que são esses caras, né? Os tensoativos, eles são... Sabe o detergente, né? Que a gente Sim. lava a louça e tal? Aquele ingrediente que tira aquela gordura, né? São os tensoativos. Então, o tipo de tensoativo na composição dos limpadores dita muito sobre o poder de limpeza deles e quão agressivo eles vão ser. E a gente sabe, né? Quando a gente tá falando de rosácea, agressividade não. Não, Nunca. bem longe da gente. Então, é muito importante a gente procurar por composições desses produtos. E aí entra o negócio de ler o rótulo, né? Que a gente falou também.
ler a composição e dar uma procurada. Evitar, não é que o sulfato seja ruim, tá, gente? Eu não sou contra o sulfato, não. Mas quando a gente fala de uma pele com rosácea, a gente tem que tomar esse cuidado, porque é uma pele muito sensível e que se a gente tirar muito essa hidratação, essa barreira ali, né, lipídica da pele, que ajuda muito a proteger a gente, né, de tantas agressões, a gente sabe que essa pele, essa barreira, ela já é mais vulnerável, vamos falar assim, né? E aí ela acaba ficando ainda mais. Então é um limpador que tem uma composição mais gentil, que não tenha sulfatos, que tenha ali outros tipos de agentes de limpeza, que tenha probióticos, não, desculpa, prebióticos, né? Que eu falei que probióticos não Aham. existe no cosmético. Que tenha prebióticos, que tenha vários ingredientes que ajudem a cuidar dessa barreira e que faça uma limpeza bem gentil. Tá? Então, hoje tem muitas opções incríveis no mercado. Os Syndet, né? Os Syndets. Mas os Syndets também, às vezes, eles têm sulfato, Tá. né? Assim, é o que eu falei, sulfato não é ruim, Não tá? é ruim. Não sou Deixar isso bem contra, claro, deixar mas isso bem claro. se puder evitar, melhor. Pra quem tem rosácea, se puder evitar, é sempre melhor, Tá, tá Então, bom. esse é o melhor direcionamento que eu posso dizer, assim, para escolha, né, do sabonete ideal. Aí é claro que vai ter muita variação nessas composições, né? Aí tem um que tem centelha asiática, aí tem outro que tem niacinamida, aí tem outro que tem prebiótico, aí tem outro que tem alguns ingredientes mais hidratantes, um pantenol, mas sempre procurar por essas fórmulas que sejam mais, assim, direcionadas para uma pele mais sensível e que tenha esses tensoativos mais gentis. Show. E agora que você respondeu a pergunta dos rosadinhos, eu quero saber o que te deixa rosadinha. Não é rosácea, é aquela situação que já te deixou com vergonha ou feliz, enfim, que te deixou rosadinha. Aí vem as histórias engraçadas, né? Aí vem as histórias engraçadas. Olha, eu até posso fazer uma brincadeira aqui, porque a minha irmã, ela sempre fala que eu tenho muita história engraçada. E ela fala assim, que um dia ela vai no Porchat contar as minhas histórias. Não é nem você que vai, é ela, né? Ela É vai contar as minhas Aham, histórias. entendi. Ela fala, vou escrever um livro das suas histórias. Eu nem lembro de todas as histórias que ela lembra de mim, tá? Aham. Mas eu vou contar de uma, porque ela sempre conta essa. Qual o nome da sua irmã? Vanessa. É gente boa. Gente boa. É gente boa, tenho certeza. E ela Beijo, sempre... Vanessa. Ela vai adorar. E ela vai adorar que eu tô falando isso aqui. Ela sempre conta uma história minha. Que realmente, assim, na época, eu acho que eu passei muita vergonha, mas foi engraçado demais. Hoje eu lembro e dou risada. Na época que eu ia pro cursinho, eu morava numa casa que bem na frente dessa casa tinha um ponto de ônibus. E aí era assim, todo dia pegava um ônibus no mesmo horário, e eu começa a conhecer as pessoas, o motorista, tudo mais, que todo mundo, geralmente, não todo mundo, mas a maioria das pessoas ali segue a mesma rotina, né? E aí teve um dia que eu tava super atrasada, assim, me arrumando, pegando as coisas, pegando material livre e tal, pra ir pro cursinho. E aí o motorista, acho que ele viu que eu não tava no ponto, na frente ali, ele sabia que eu morava ali, né? Ele parou o ônibus e buzinou pra mim. E aí minha mãe, corre, né? O ônibus tá aí na frente. Eu falei assim, nossa, mas ele parou e buzinou pra mim, não perdi o ônibus. Aí eu saí morrendo de vergonha. Quando eu saí, todo mundo olhando pra mim assim, tipo, olha a dondoca. Quem é ela para poder fazer isso? Ter esse poder? Exatamente. E aí todo mundo no ônibus olhando pra minha cara, tipo assim, então, a gente parou pra esperar você. É isso mesmo? Nossa, eu morri de vergonha. E a minha irmã conta essa história pra todo mundo. Onde ela for, ela fala, eu vou contar suas histórias. E acabou que te deixou rosadinha. Me deixou rosadinha. Eu fiquei assim, eu entrei no ônibus assim, meu Deus do céu. Eu nem olhava assim pras pessoas. Tanta vergonha que eu fiquei. Ah, mas valeu, né? Bom que a gente tem Valeu. história para contar, né? Tem que ter história pra contar. Não, hoje eu lembro e dou muita risada, assim, porque realmente a situação foi muito engraçada. Parecia que eu tava pegando fretado. Não, era o circular mesmo. Não era fretado, não, viu? Não era van, não. Era ônibus circular. Ônibus mesmo. Ju, acabou. Acabou. Eu acho que a gente precisa da Passou parte rápido. 2. Precisamos da parte 2. Ficou muita coisa, né, pra gente falar ainda. Tem muita coisa pra gente falar. A gente tem que falar ainda dos lasers. Tem tanta coisa pra gente falar. Tem muita. Então você topa a parte 2? Vamos marcar? Sem dúvida. Já Não, tô com a roupa de ir. Obrigada. Eu que Obrigada por você ter agradeço. vindo. Para mim, assim, é um orgulho ver o seu Instagram crescer tanto, né? E que continue, porque as informações são importantíssimas, né? E mais uma vez agradeço você estar aqui no nosso podcast. Eu que né? agradeço. E pode contar comigo sempre, já te falei isso e deixo bem gravado aqui. O que você precisar, eu tô aqui. Ai, que maravilhosa. Vânia, eu que agradeço. É uma honra, um prazer imenso estar aqui nesse podcast incrível.
a Rosácea é uma coisa que a gente tem em comum, né? Já sim. desde o início. E eu já acompanhava o Rosácea Grupo, né? Muito antes até de ter um Instagram grande, assim, né? Com mais seguidores e tudo mais. Então, é muito... Inclusive, ela até passou de seguidor meu. Eu fiquei tão feliz porque ela fala, né? Ela não, gente. Você, né? Fala de informações importantes e que todo mundo quer saber, né? Então, isso para mim é o maior orgulho. Ah, que demais. Não, é muito incrível, assim. Acho que tá vendo esse crescimento, né? Muito gostoso. E, assim, receber o feedback das pessoas também. Eu adoro quando as pessoas me mandam mensagem e tudo mais, falando, adoro seu conteúdo, né? É tão gostoso receber esse carinho. Tenho certeza que você recebe muito também. É gostoso. Dá um gás pra gente continuar, Dá né? um gás, eu acho que é isso, motiva, né? Você fala assim, que bom, eu tô fazendo a diferença na vida de alguém, né? Sim. A gente tá fazendo algo, um bem, né? Isso, tô fazendo algo de bom pro mundo, Sim. né? É muito isso. E Então... você merece esse sucesso. Você também. Tô muito feliz, um prazer muito grande mesmo estar aqui. Quero agradecer pelo convite. E já tô convidando de novo, E já hein? tá convidando de novo e eu já topei. Obrigada, Jô. Eu que agradeço, Van. Beijo. E aí, gostaram do episódio? Se gostaram, vem aqui embaixo, dá um like, comenta, porque o seu feedback é muito importante pra gente. Vale lembrar que nós também estamos nas principais plataformas de áudio, no Facebook, no TikTok e no Instagram. Precisando de mim? Bora, rosadinhos, etc. e talk. Bora, rosadinhos, etc. e talk.